A tua presença, Senhor Deus, que faz com que sejamos renovados. É a tua presença, Senhor, que nos dá forças para prosseguir. É a tua presença, Senhor Deus, que arranca de dentro de nós todas as nossas imperfeições. É a tua presença, Senhor. É a tua presença. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. A tua igreja está aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. A tua igreja glorifica e exalta o teu nome, porque tu és digno de honra, digno de adoração, digno de louvor. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. A ti, Senhor, seja a honra e a ti, Senhor, seja a glória. Prepara o nosso coração para receber mais da tua palavra. Prepara, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, para desenvolver, Senhor Deus, cada conhecimento aprendido nessa noite. Muito obrigada, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos? E queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Hoje passei o dia em um retiro do Rever. Hoje foi o retiro do Rever, eu, Poliana e Marinalva. Chegamos umas 5 horas da tarde. Foi o dia todo. E foi muito bom mesmo. Fazer Rever, receber mais do Senhor em nossa vida. É aceitar de que precisamos ser curados, ser restaurados. E isso a cada dia que eu faço Rever, já estou, acho que a 5ª vez, eu aprendo muito mais. E a cada dia mais, eu sou edificada pela graça do Senhor sobre a minha vida. Ezequiel, capítulo 47, diz o seguinte: todos encontraram? Amém? Amém? Ezequiel, capítulo 47, diz o seguinte: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, media 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água fluiu na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua do mar, a água ali é saneada
Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao lago do litoral, desde o Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Amém, queridos? Quantos aqui têm sido edificados por essas mensagens que temos ouvido durante todo esse tempo? Tem sido palavras muito profundas, não é mesmo? Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. E nessa noite, nós vamos aprender sobre raso ou profundo. Como vai terminar? Raso ou profundo? Como vai terminar? E diante da situação em que Ezequiel se encontrava, ele tinha tudo para não terminar bem. Ele foi um dos exilados, levado para a Babilônia. Se encontrava no meio dos cativos quando Deus foi até o seu encontro. Ezequiel foi um exemplo vivo e nos ensina que é possível terminar bem, mesmo diante de situações contrárias. Para terminar bem, ele se manteve fiel e foi obediente à voz de quem o direcionava. Então aqui, como você acabou de ler junto comigo, você percebeu que Ezequiel ele iria sendo direcionado. E de tudo que era dito para ele, ele ia seguindo. Olha, você vai por aqui, você entra aqui, você sai por ali. E assim ele seguia os direcionamentos. E nessa noite, queridos, nós vamos aprender a respeito daquilo que Ezequiel, ele viu sobre essas águas, sobre esses rios, de como esse rio fez total diferença na vida de Ezequiel. Raso ou profundo? Como vai terminar? Saia da superficialidade. O significado da palavra superficialidade, é caráter do que é superficial. Superficialismo, observação ou assunto de pouca importância ou profundidade. Aquilo que é superficial não tem profundidade. Não caminha, não vai em frente. Não segue em frente. Este é o perigo para aqueles que vivem ou estão vivendo de forma superficial. Suas raízes não têm base e seu fundamento não tem profundidade. Então, a pessoa que é superficial, ela não tem raiz profunda. Não vive na integridade. Não tem aquela intimidade profunda com Deus. Talvez há quem diga, eu estou bem, tenho buscado, eu estou com fome, na fonte. Contudo, bem aí pode haver o perigo. De repente, pode estar dizendo, não, eu estou bem, eu estou muito bem. Como você está? Não, eu estou bem. Estou caminhando bem, a minha casa está bem, não tem faltado nada, está tudo bem. A superficialidade nos torna pessoas confortáveis, acomodadas e vulneráveis. Então, aquele que vive a vida superficial, ele é vulnerável. Qualquer coisa, qualquer situação é uma forma de trazer o desânimo, de trazer desistência, porque as suas raízes não são profundas, não está firme. Sempre haverá o mais de Deus, independente de qualquer nível que estejamos.
Ele sempre estará disposto a nos levar a níveis mais profundos. Então, Deus, Ele sempre quer nos levar a níveis mais profundos. Então, não tem um limite de, aqui está bom, já busquei o suficiente, já sou alguém convertido, já eu tenho fruto do Espírito, eu falo em línguas, eu danço no Espírito, então não preciso estar todos os dias buscando mais de Deus. E é aí que vem o engano. E é aí que vem o engano. A religiosidade acaba com o cristão. Precisamos buscar mais de Deus. Deus sempre tem mais para nos oferecer. E Ele deseja que buscamos mais dEle. E aconteceu no 30º, em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel era alguém que sofreu muito, porque ele foi alguém levado como esse lado, alguém que era como escravo. Ele passou por esses momentos de sofrimento, mas ele não deixou de buscar em Deus o sustento para que ele continuasse firme na presença de Deus. Ezequiel vivia princípios de um sacerdote, porém Deus tinha algo ainda mais profundo para ele. Podemos dizer que este era o estágio confortável de Ezequiel. Queridos, de repente você é um discipulador. Não se acomode a ser só um discipulador. Você chegou ao nível de ser um líder de célula. Não se acomode a ser só um líder de célula. Busque mais, queira mais, que você vai chegar lá. De repente você não tem ninguém para cuidar, mas você já é salvo. Eu já me converti, já tenho a minha salvação. Busque mais de Deus, queira mais, deseje mais. O Senhor tem mais para te oferecer. Ele tem mais para te oferecer, para te dar. Mas basta buscar mais em Deus. Ali, sentado junto ao rio, no meio dos lados, o tornava também alguém vulnerável a qualquer situação. Jamais podemos nos deixar conformar e nos acomodar. Ezequiel, ele era um sacerdote, e isso para ele era o suficiente. Mas, naquele momento, ele começou a buscar mais de Deus, e o Senhor foi ao seu encontro, e ofereceu muito mais para ele. Deus, em sua infinita bondade e graça, sempre nos confrontará, nos tirando do nosso estágio superficial. Deus, ele quer tirar do estágio. O estágio é aquela pessoa, né, que está ali estagiando, mas ele está apenas ali por um período, porque depois ele vai subir de nível. Ele vai crescer mais no trabalho. Deus, ele quer mais de nós. Ele não quer apenas que sejamos salvos. Ele quer que produzimos frutos. Ele quer que estejamos dedicados na sua obra. A questão é, haverá disposição necessária? Você estará disposto a sair da superficialidade? Profundidade requer esforço e disposição. Profundidade, queridos, requer esforço e disposição. Requer mais. O Senhor, ele deseja mais de mim e de você. Amém? Esta voz me diz, Ezequiel 2, capítulo de 1 a 2. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Filho do homem, fique em pé. Ezequiel imediatamente obedeceu à voz de Deus. Eu acredito que todos nós, a partir do momento que temos um encontro com o Pai,
Ele sempre está falando conosco. E eu sei que Ele sempre tem uma palavra para você. A questão é, você está disposto a ouvir e obedecer? Não apenas ouvir, mas segui-lo. Ezequiel, de sacerdote a profeta. E você? Deus nos chama a sair do raso e ir para o mais profundo. Ezequiel, de sacerdote, passou para profeta. Não devemos ficar no mesmo lugar. A palavra nos mostra que a natureza de Deus é que Ele sempre quer consertar aquilo que está quebrado. Existe sempre algo em nós que precisa ser consertado. Sempre existe alguma coisa em nossa vida que precisa ser consertado. Como eu falei no começo, eu estava no Revê. Então, o Revê, ele me ajudou muito. Me ajudou demais a crescer na palavra de Deus, na presença do Senhor. Me ajudou, me fortaleceu a caminhar na sua presença em fidelidade. Então, o Revê, ele traz esse sustento, ele traz aquele renovo, ele nos mostra aquilo que precisa ser consertado. Raso ou profundo, como vai terminar? Esteja disposto a fazer o caminho. Esteja disposto, queridos, a fazer o caminho. Precisamos estar dispostos a fazer o caminho. Ezequiel, capítulo 47, versículo 2, diz o seguinte: E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corria as águas do lado direito. Jamais haverá profundidade sem antes ter percorrido o caminho. As águas jamais seriam vistas se Ezequiel não tivesse percorrido o caminho. Jamais. Porque Ezequiel passou a obedecer e ele foi percorrendo e a água indo e ele seguindo, percorrendo, obedecendo cada voz que dizia. Deus sempre esperará de nós uma atitude diante de um convite dele. Essa atitude definirá o nível de profundidade ao qual alcançaremos. Perceba que Ezequiel não só fez o caminho, como também deu uma volta por ele. Isso fala de obediência. Nos faz lembrar do povo de Israel, que ao sair do Egito, percorreram o caminho, mas nem todos estiveram dispostos a completá-lo. Quando o faraó deixou sair o povo, Êxodo 13, 17 diz o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Israel saíram do Egito preparados para a luta. Às vezes o caminho curto vai nos levar para lugares que queremos ir, mas que vai trazer dor e sofrimento. O Senhor foi guiando aquele povo por um caminho mais longo, porque se o caminho curto poderia trazer, no momento que o povo se arrependeu por ter saído do Egito, porque aconteceu isso, eles voltariam pelo caminho curto. Por isso o Senhor estendeu a sua volta. Então, viver em obediência requer muito esforço. Requer esforço e disposição. Queridos, Deus pode nos levar por caminhos mais longos para nos proteger de perigos que nós não conseguimos enxergar, para nos poupar
de tentações que nós não conseguimos suportar, ou para nos preparar para o momento e para o lugar aonde Ele quer nos levar. De repente, querido, você é alguém que tem clamado ao Senhor por algo, mas tem sido tão difícil esperar. Tem sido tão difícil esperar esse momento e até mesmo desacreditado. Será se realmente isso vai acontecer? Será que Deus está me ouvindo? É o caminho longo. O Senhor, Ele está fazendo em nós essa transformação. O caminho longo requer esforço. E é preciso esperar em Deus. Esperar no momento certo, na hora certa, o nosso esforço, querido. Não temos que viver aquele esforço próprio, mas clamar ao Senhor para que esse esforço venha a ser segundo a vontade de Deus. Isso nos levará a lugares de glória e de vitória. Você estaria disposto a fazer o caminho? Não só fazê-lo, como também dar volta por ele. Lembre-se, as águas jamais seriam vistas se Ezequiel não tivesse percorrido o caminho. A recompensa jamais viria se não houvesse disposição. Jamais, jamais viria a recompensa se Ezequiel não fosse obediente e se ele não tivesse disposição para percorrer o caminho. Veja que há uma diferença no percurso destes caminhos. O povo de Israel percorreu o caminho debaixo de murmuração e desobediência. Havia em seus pés, mas não havia em seu coração. De Ezequiel, não só estava em seus pés, como também estava em seu coração. O esforço de Ezequiel estava tanto em seus pés, quanto em seu coração. Como tem sido o seu esforço? Como você tem percorrido essa caminhada? Está só em seus pés? Ou está em seu coração também? Isso faz total diferença. Porque quando está em nosso coração, no momento dos obstáculos, vamos percorrer muito mais. Raso ou profundo? Como vai determinar? Como vai terminar? Esteja disposto a ser medido por Deus. Ezequiel 47, 3, da parte A, diz o seguinte: eu saí, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Cordel era uma linha ou um cordão barbante que era usado como figura para se fazer medida. E hoje é tipo um negocinho que tem uma madeira, que eu não sei como é o nome, que as pessoas, os pedreiros usam. Também, e aquele bichinho que... a trena, né? Você engata e vai puxando para medir. Só que nesse tempo eles usavam essa corda, esse barbante, para medir. Isso se referia à medição espiritual do seu povo. Deus sempre trará nas áreas que precisam ser tocadas por Ele. Ele sempre nos alargará em nossa caminhada, medindo as intenções do nosso coração, medindo o nosso caráter e ações. Tudo isso não para nos expor. Deus, Ele não quer, querido, nos expor de forma nenhuma. Ele quer nos tratar. Ele quer nos ver caminhar bem.
Ele quer nos ver obedecendo a sua voz, a sua palavra. Mas para que alcancemos a estatura do varão perfeito, ou da varoa perfeita, e para que busquemos a maturidade cristã nele. Deus, ele está sempre ali, medindo. De repente, você tem ouvido a voz do Senhor. Mas a questão não é só ouvir, é obedecer. O Senhor tem falado através de louvor, através de palavra, através de sonho, porque Ele sempre se revela aos seus. Sempre Ele está se revelando aos seus, para ver caminhar bem na sua presença. E o Senhor, Ele tem revelado para cada um de nós aquilo que Ele quer para nossas vidas. A questão é, a obediência diante da voz do Senhor. Quando o profeta Natã veio até Davi confrontá-lo sobre o seu pecado de adultério, Deus estava medindo ali o seu caráter. Deus estava medindo o caráter de Davi. Davi, ele cometeu adultério, mas para ele é como se estivesse normal. Às vezes o pecado parece algo tão normal, que a prática já está tão acostumada naquilo que está fazendo, que acha que é normal. Mas o profeta, o Senhor enviou para Davi, o profeta, e confrontou Davi. E diante do confronto, ele foi humilde e obedeceu, se arrependeu profundamente. Quando Deus apareceu para Salomão, dizendo: pede-me o que queres e dar-te-ei. Ele estava ali medindo as intenções do seu coração. Como você sabe, o Senhor chegou para Salomão e disse: Salomão, você pode pedir o que você quiser. Imagina que o Senhor aparece para você e diga: olha, pode pedir o que você quiser. Qual seria o nosso pensamento nessa hora? Ah, Senhor, eu quero um carro para eu sair com a minha família, para passear, com bastante gasolina, porque gasolina está caro, eu quero já com um tanque cheio e tudo. Quando o Senhor, Ele nos pergunta o que queremos, o que você quer que eu faça, Ele está medindo o nosso caráter. Porque Ele sabe o que estamos precisando. Ele sabe o que precisa ser trabalhado dentro de nós. Salomão, naquela hora, ele pediu sabedoria para instruir o seu povo. Para instruir um povo. E naquele momento o Senhor o abençoou, não só com a sabedoria, mas com as riquezas materiais também. Ele estava ali, forjando o caráter de Salomão, assim como mediu também as intenções do jovem rico. O jovem rico chegou: Senhor, o que posso fazer para herdar o reino dos céus? Obedeça a todos os mandamentos, mas isso eu já faço. Então vá, venda tudo que você tem e distribua para os pobres. Aquilo foi um absurdo para ele, porque ele não cumpriu. A obediência, queridos, a obediência nos atrai para a nossa vida a prosperidade. Deus sabe a medida certa do nosso crescimento. A cada côvado,
Deus media o nível de disposição em Ezequiel para ele alcançasse o nível de profundidade ao qual Deus queria que ele chegasse. Que até chegou o momento em que ele não conseguiu mais tocar os pés. Que a palavra diz que ele precisou nadar. E chegar ao nível de uma água onde não conseguimos tocar mais a terra. Sem saber nadar, é muita confiança. É muita confiança em se lançar. Então, viver na presença de Deus é viver confiante naquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Seguir a sua voz, seguir as suas direções. Seguindo, sempre vai nos levar a níveis maior. O que precisa passar pela medida de Deus hoje em sua vida? O que precisa passar por essa medida de Deus em sua vida? Qual o nível você estaria disposto a alcançar à medida que Deus o medisse? Caráter, ações e intenções. E a palavra diz que o rio, a água, ela começou a correr. Começou a correr, entrando em lugares. E fala que ele entrou em uma água salgada. Essa água salgada, esse lugar salgado, era onde a água só tinha água salgada e lá ficava presa e lá criava o sal. Por criar o sal, não tinha nada, não tinha vida, porque era muito salgado. Ali o sal era criado. Então, quando eu estudava essa palavra, eu lembrei que, como eu já falei aqui, eu morei em um local onde era a reserva de sal. E lá é um campo extenso, muito grande. Realmente não tem nada, não tem plantação, não tem nada. Porque lá era uma reserva de sal. E esse rio veio e entrou e misturou a água doce com a água salgada. E a palavra diz que foi gerando vida. Foi criando peixes, foi criando árvores que foram produzindo frutos. E foi fazendo uma transformação. Às vezes estamos assim. Como lá a gente chamava de salina. Às vezes estamos uma salina. Só o espaço da reserva de sal. O sal ele não produz quando ele é muito. E ele fica acumulado. Aquela água ficava presa ali, não tinha para onde sair. E ali ela ficava. Mas esse rio, ele veio e inundou aquele lugar. Ele inundou e trouxe vida. A água doce foi fazendo uma transformação. Deus não estava somente restaurando o templo físico de Israel. Ele estava também restaurando o templo espiritual de Ezequiel, levando-o do raso para o profundo. Salmos 139 diz o seguinte: Ele nos sonda e nos conhece. Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece o que está no nosso coração. Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que precisa ser trabalhado em nossa vida. Aquilo que precisa ser trabalhado em nosso coração. Aquilo que precisa ser transformado, curado e transformador em nossa vida. Temos que deixar de ser uma reserva de sal. E permitir os rios de Deus entrar e fazer uma limpeza. Fazer uma transformação. O versículo 6 diz o seguinte:
e disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Ezequiel vê fluir do templo um rio que dá vida ao deserto e torna saudável o mar morto. Que é justamente esse mar onde tinha, era uma reserva de sal. Era parado, era uma água parada, era presa. E o que tem nos prendido e tem nos impedido de produzir fruto e permitir o Senhor entrar em nossa vida. Precisamos nos examinar. Precisamos nos examinar e ver o que precisa ser tirado de dentro de nós. A margem é para aqueles que conseguiram romper os estágios superficiais e se enganjaram com Deus em direção à ruptura do ser raso de suas vidas. As margens foi para romper tudo isso. Existem profecias profundas demais para alguém que vive uma vida rasa entender. Muitas vezes Deus se apresenta trazendo revelações proféticas e o cristão não entende por estar vivendo um nível muito baixo. Por achar que é o suficiente, que está bom. Eu não preciso estar no ministério de oração, eu não preciso estar todas as vezes numa celebração, eu não preciso, eu tenho o suficiente, eu tenho Deus. Para onde eu vou, eu tenho. E isso tem nos impedido de crescer. Isso tem nos impedido de ser invadido com um rio que transforma, que tira toda a sequidão, que tira todo o resíduo que nos impede de avançar na presença de Deus. Deus deseja que alcancemos o nível da margem. Deus deseja, queridos, que alcancemos o nível da margem. Isso é extraordinário. É o desejo de Deus sobre a nossa vida. É o desejo de Deus para mim e para você. Ele quer que crescemos, que evoluímos. Mova-se do raso para o profundo. Como você pôde entender na leitura, começou no tornozelo. Depois foi para o joelho, estava muito fácil. Depois foi para a cintura e depois não conseguiu mais pisar. Abra o espaço na sua mente, nos seus desejos, para que você alcance a visão profética. Você tem recebido com certeza essa visão profética, porque o Senhor, Ele não desampara os seus. Ele sempre está direcionando. Ele sempre está falando. Ele não abandona os seus. Ele não abandona a sua família. Ele sempre está direcionando. Ele está falando, Ele está trazendo livramento. O Senhor Deus faz uma revelação profunda a Ezequiel. As águas vindas do templo são as águas especiais, por onde quer que elas passam, a vida, cura, restauração. Essa revelação foi profunda, porque a água vinha do altar. A água vinha do altar e passava. O Senhor, Ele deseja que venhamos buscar mais. Precisamos buscar mais de Deus. Não viver como estamos. Precisamos buscar mais de Deus. Precisamos deixar de ser uma salina, onde não produz nenhuma planta, nenhum fruto, nem nada.
Deus quer que produzimos frutos. De repente, a sua célula está como essa reserva de sal. E você acha tão difícil. O Senhor quer te levar a nível mais profundos. Ele quer que o rio do Senhor entre na sua célula e venha frutificar. Essa palavra ela é profunda para o nosso coração. Os rios do Senhor, a água está correndo. O que vamos fazer? Vamos seguir ou vamos ficar parados? É preciso percorrer. É preciso ter esforço. É preciso ter fé para acreditar no impossível. Impossível para nós, porque para Deus tudo é possível. O Senhor deseja nos levar a nível maior. Amém, queridos? Feche seus olhos.